Gilson, a respeito dessas demandas dos aposentados, dessas reivindicações, a Previdência, o Ministério da Previdência diz que isso pode causar um rombo no orçamento. Inclusive, o Ministério da Previdência fechou o mês de maio, divulgou um relatório que fechou o mês de maio com déficit de 2,73 bilhões de reais. Inclusive, esse é um dos principais argumentos daqueles que defendem uma reforma do sistema previdenciário. A respeito desse déficit, eu queria que você falasse um pouco. O que tem de verdade e o que tem de mentira em torno dele? Primeiro, nós temos que levantar, são 24 milhões de aposentados no Brasil hoje, próximo disso, e 8 milhões que recebem mais do que o salário mínimo. Então, é um universo muito grande de pessoas. Segundo, se nós olharmos as contas da Previdência nos últimos 5 anos, quando o Brasil começou um crescimento em torno de 3, 4, 5, até 6%, que foi o crescimento do PIB do último período, e com a inclusão de 10 milhões de trabalhadores no mercado formal de trabalho, que nós vamos ver que a Previdência vai mantendo a sua arrecadação e essa condição de manter a qualidade dos serviços prestados, tanto na assistência, como na saúde, como na Previdência. Então, uma primeira questão que eu preciso discutir é o seguinte: o Brasil continua a ser um país onde o mercado de trabalho é extremamente flexível. Apenas 1/3 da população brasileira, dos trabalhadores brasileiros, estão no mercado formal de trabalho. Então é preciso formalizar um contingente muito grande de trabalhadores no mercado formal. Segundo, é preciso que setores que não contribuem com a Previdência, por exemplo, o setor do agronegócio. É inacreditável que o principal setor de exportação do país não pague 1 centavo à Previdência Pública brasileira. Então é preciso buscar fontes de receita, é preciso estabelecer a oficialização, trazer para o mercado formal de trabalho milhões de trabalhadores que continuam na informalidade e discutir a Previdência sobre outra perspectiva. Mas esse déficit divulgado aí pelo Ministério da Previdência, de fato ele procede? Não, eu afirmei no início que o superávit da Previdência do ano de 2007 foi da ordem de 60 bilhões de reais. O que ocorre com a Previdência é que eles vão colocando várias outras rúbricas para dentro, por exemplo, assistência social aos militares, por exemplo, assistência social ao setor público, e vão colocando várias outras rúbricas que não estavam previstas na lei que definiu a lei da Seguridade Social, e vai incluindo tudo nessa lei. É preciso colocar, Denilson, que a Previdência Pública, somente em 88, quando foi estabelecida, colocou para dentro do mercado consumidor do país 13 milhões de trabalhadores rurais. Foi com certeza o maior movimento de inclusão social da história recente da humanidade. Então isso quer dizer o seguinte: aqueles trabalhadores rurais que não tinham direito de comprar sequer um prato de comida, passaram a integrar um processo de consumo. Então é muito mais ampla essa visão do que simplesmente a contribuição previdenciária e a situação que existe hoje. Então, ela é superficitária e o Brasil precisa discutir essa previdência no sentido de garantir que sejam preservados os direitos dos trabalhadores. Wilson, como é que o senhor acredita que deve ser uma reforma que contemple a sustentabilidade do sistema e a dimensão social da Previdência? Olha, eu acredito, e nos últimos anos tem sido diferente, porque na hora de se fazer uma reforma pensam só nos benefícios. É reduzir o máximo benefício para poder sustentar a Previdência Social. Primeiro que esse déficit que é tão falado não existe, o Gilson já expôs de forma bastante precisa. A questão é que se leva em conta a Seguridade Social como um todo e levando em conta há benefícios sendo pagos para os quais não houve custeio. Então, a se reformar a Previdência é necessário, as questões vão avolumando, né, a vida vai se modificando permanentemente, então tem que se reformar sim. Mas não reformar em cima de benefício. Há meios. O custeio, por exemplo, né, da safra agrícola, por exemplo, não existe. Isso geraria recursos para a Previdência Social sem ter que mexer em benefícios. E, por outro lado, eu acho que o setor financeiro também ele precisa ser mais, ajudar mais a Previdência Social. O que é que mais lucra nesse Brasil? Né, eu acho que nós temos um segmento que qualquer crise não tem perdas. É o segmento financeiro. Né, então, eu acredito que reforma, sim, no sentido de mudar, talvez, a forma de custeio do lado empresarial, com relação, por exemplo, ao lucro, taxação sobre o lucro, não sobre a folha de pagamento, porque o nível de emprego está caindo e com isso cai a contribuição patronal e o lucro está crescendo. Né? Os empregos estão se perdendo, mas o lucro não cai. Eu acho que por aí a gente consegue realmente alcançar uma previdência sadia. E que dê conta realmente dos compromissos futuros. Wilson Teixeira, Gilson Reis, agradeço a participação de vocês aqui e a gentileza da entrevista para o programa Extra Classe.
Confira agora as notícias da agenda. O Cineclube Joaquim Pedro de Andrade exibe na terça-feira, 7 de julho, às 19 horas, o filme O Escafandro e a Borboleta. No sábado, 11 de julho, às 14 horas, a programação é dedicada a crianças e adultos com a exibição do filme Kirikou, Os Animais Selvagens. Kirikou é um menino muito pequenino da África Ocidental. O garotinho enfrenta a poderosa e malvada Carabá, feiticeira que secou a fonte d'água da aldeia. Nessa aventura, o garotinho enfrenta muitos perigos. Aprende a ser jardineiro, artesão e comerciante, percorrendo diversos lugares da África. Para encerrar as comemorações do mês do meio ambiente, o Simprominas promoveu uma festa ecojunina na Praça Negrão de Lima, no bairro Floresta, em Belo Horizonte. Os moradores do bairro falaram sobre a iniciativa do Simprominas de adotar a praça e das atividades culturais promovidas para a comunidade. Eu achei uma iniciativa fantástica. A praça está muito limpa, eu faço caminhada aqui todos os dias e ter essa área aqui arborizada é muito gostoso fazer uma caminhada aqui. E eu estou achando assim, ela bem cuidada. Então a realização de eventos culturais é bom porque a gente reativa as praças, traz as crianças ficam conhecendo um pouco mais da praça, as crianças saem um pouco mais de casa, né? E pessoas que não conheciam, às vezes não conheciam a praça, passam a conhecer e passam a frequentar depois dos eventos. Eu acho muito boa, assim, eles fazem muitas atividades e a praça é muito bem cuidada, eles fazem tudo com enfeite direitinho, é muito bonito. Durante a festa houve distribuição de mudas, feira de artesanato com material reciclado, barraquinhas com comidas e bebidas típicas e apresentação do grupo de samba Patuá. Nesse último final de semana, mais um fato lastimável ocorreu em nossa América Latina. O Exército de Honduras tomou o poder político de um governo democraticamente eleito. É preciso pensar que durante muitos anos a nossa América Latina viveu sob ditaduras militares, sob regime de exceção, onde milhares de trabalhadores e trabalhadoras foram mortas, torturadas e assassinadas. É preciso que os democratas de todo o mundo levantem a voz contra mais um golpe militar e que possa reestabelecer novamente a democracia naquele país. O Sindicato dos Professores compreende que a luta pela democracia é um fator fundamental para que possa estabelecer a justiça social e os direitos do povo. É preciso que o povo e o mundo exijam a democracia e que se restabeleça a ordem jurídica constitucional naquela pequena nação da América Central. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o programa de hoje é só visitar o nosso site simprominas.org.br. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. E atenção, as 10 melhores críticas ou sugestões para o programa ganharão um presente do Simprominas. O livro Sindicalismo, Cenários de um Novo Tempo, organizado por Gilson Reis, ou Qual Desenvolvimento, Oportunidades e Dificuldades no Brasil Contemporâneo, de Márcio Postman. Participe e não deixe de conferir os ganhadores no primeiro programa de agosto. Estamos esperando a sua sugestão. E até o próximo programa.